Esse final de semana foi o final de semana de Páscoa. Inclusive, Feliz Páscoa, né? Que nós possamos realmente trazer à memória, reencenar o drama da criação, da queda e da redenção por meio de Jesus nesse final de semana. Ontem foi sexta-feira, a sexta-feira chamada Santa, que na história da Páscoa, quando Jesus está em Jerusalém, ele foi morto na sexta-feira, foi crucificado, gritou, está consumado, foi sepultado. E sábado, o dia de hoje, foi um dia de trevas, um dia de silêncio, um dia onde Deus entre nós estava morto. Mas no domingo de manhã a esperança foi renovada. No domingo de manhã todas as coisas foram transformadas. E é sobre isso que eu gostaria de meditar nesta noite. Sobre a maior e a melhor notícia do mundo. Que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia então, ou acessasse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 1. Nós sabemos e lemos que Jesus ele foi morto, e não há dúvidas de que ele foi morto. Algumas pessoas tentam sugerir que talvez Jesus não tivesse morrido de verdade, que ele tenha sofrido um grande desmaio, ou que ele ficou muito debilitado, mas não há dúvida, ninguém duvida que Jesus realmente estivesse morto, e as testemunhas oculares de que ele esteve morto, de que ele foi sepultado. E isso foi na sexta-feira. Na madrugada de domingo, as mulheres então vão até o túmulo. E nós vamos ler isso no texto. Lucas capítulo 24 diz que no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue na mão de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros que haviam acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Porém, para eles, a história pareceu absurda. Eles não acreditaram. E não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Vamos orar aqui um momento. Senhor, que mensagem maravilhosa. Porque procura dentre os mortos aquele que vive. Ele ressuscitou. Ele saiu do túmulo. Ele vive. Essa mensagem que nós queremos celebrar neste final de semana, nesta noite, essa esperança que o Senhor nos traz. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Uma coisa muito interessante aqui, é que no primeiro dia da semana, no domingo pela manhã, Jesus morreu, foi sepultado na sexta-feira, não há dúvidas disso, mas o próprio Jesus, ele disse várias vezes que ele morreria e ressuscitaria. No Evangelho de Marcos, por exemplo, ele diz 3 vezes, olha, é necessário que eu morra, mas ao 3º dia ressuscitarei, eu vou ressuscitar. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, Marcos é o evangelista mais objetivo e sucinto que nós temos. Tudo ele não se atém a colocar outros detalhes, ele é muito direto e objetivo, ele é muito resumido. E se o evangelista Marcos colocou 3 vezes no evangelho dele que Jesus disse que era necessário que ele morresse e ressuscitasse, isso quer dizer que na verdade Jesus provavelmente estava dizendo isso o tempo todo, que ele disse isso várias vezes,
que diversas vezes ele disse para os discípulos: olha, é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Então, era de se esperar que quando Jesus morresse, no domingo pela manhã, as pessoas estivessem animadas, esperando. Cara, lembra que Jesus disse? Lembra que ele falou que ia ressuscitar? É hoje, hein? Olha, é hoje que ele vai ressuscitar. Mas surpreendentemente, não tem ninguém. Ninguém está esperando que Jesus ressuscite. O texto diz que as mulheres vão até o túmulo e não tem ninguém lá no túmulo esperando. Elas vão até o túmulo, mas elas não vão até o túmulo para poder ver o Jesus vivo. Não, elas estão levando especiarias para poder perfumar o corpo. Elas estão querendo, elas não esperavam que Jesus ressuscitasse. Da mesma maneira, os apóstolos também não esperavam que Jesus ressuscitasse. Tanto é que quando as mulheres voltam para contar a notícia, eles não acreditam, eles acham um absurdo. Que absurdo um negócio desse, como é que pode Jesus ressuscitar? É muito estranho isso, mas se Jesus disse tantas vezes que ele ia ressuscitar, por que ninguém, nenhum apóstolo chegou, gente, lembra que ele falou que ia ressuscitar? Vamos lá ver, né? Vai que... Nem isso aconteceu. Ninguém estava esperando. Ninguém disse, vamos lá ver se ele viveu. Pode ser que seja verdade, né? A gente não vai perder nada. Ninguém estava esperando Jesus ressuscitar. Sabe por que isso? E agora eu gostaria de meditar um pouco nesse contexto histórico. Porque na época de Jesus, ninguém, absolutamente ninguém, acreditava que era possível um morto ressuscitar no meio da história. Ninguém esperava isso. Muitas vezes nós olhamos para a história, olhamos para o passado e acreditamos que as pessoas da época de Jesus eram pessoas mais ignorantes, mais místicas, né? Que acreditavam facilmente em qualquer coisa. Realmente, existe uma grande diferença, eram pessoas que acreditavam mais facilmente em outras coisas. Mas, quanto a ressurgir dos mortos, ninguém acreditava nisso. Por um lado, nós tínhamos os gregos, que não acreditavam na ressurreição, que na verdade eles diziam que a melhor coisa que poderia acontecer é a alma se libertar do corpo. Então, quando alguém morresse, a alma se libertaria do corpo, e para que a carne que é corrompida vai voltar a viver? Eles não acreditavam na ressurreição. Entre os judeus, existiam aqueles que acreditavam na ressurreição, mas era uma ressurreição que aconteceria com todos no último dia, no julgamento final. Essa era a ideia que eles tinham de ressurreição. Tanto é que essa era a crise, a briga que existia entre os fariseus e os saduceus. Que uns acreditavam que existiria a ressurreição no último dia e outros não. Mas ninguém, nem mesmo entre os judeus, entre os gregos, em nenhuma cultura, ninguém acreditava que seria possível alguém ressurgir dos mortos sozinho no meio da história. Ninguém esperava por isso. Ironicamente, acreditar que alguém ressuscitou dos mortos era tão incompreensível, era tão impossível quanto para nós nos dias de hoje. Você pode dizer, poxa, mas naquela época as pessoas acreditavam em qualquer coisa, né? Tipo assim, era só falar que eles acreditavam. Que alguém ressuscitaria dos mortos? Não. Eles não acreditavam. Da mesma maneira que nós temos dificuldade hoje de acreditar que alguém ressuscitou, naquela época era do mesmo jeito. Então não me surpreende, as mulheres não estavam esperando, os discípulos não estavam esperando, por mais que Jesus tivesse dito para eles várias vezes, olha, eu vou ressuscitar, no fundo eles não acreditavam, né? Eles estavam incrédulos. Fazia parte daquela cultura esse tipo de incredulidade quanto à ressurreição. Esse é um dos motivos pelos quais ninguém a esperava, ninguém acreditava. Um outro motivo pelo qual ninguém acreditou e ninguém acreditou que Jesus ressuscitaria naquela época, é porque por causa do nosso pecado, nós estamos cegos. Por causa do nosso pecado, nós não conseguimos gerar fé no nosso coração. E o pecado também traz cegueira quanto àquilo que é verdade. E é necessário, sempre é necessário que o próprio Deus tome alguma atitude para que os nossos olhos sejam abertos. E aquelas mulheres não acreditavam que Jesus poderia estar vivo. O texto diz que elas chegaram e viram o túmulo vazio e ficaram espantadas.
Aqui no Evangelho de Lucas nós não temos tantos detalhes. Lá no Evangelho de João, nós temos alguns detalhes bem mais interessantes, que mostram que as mulheres não acreditavam, elas achavam que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Era inconcebível que ele tivesse sido ressuscitado. Mas então... os anjos, aqui diz que foram 2 anjos, os anjos apareceram para as mulheres e disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele derrotou o pecado e derrotou a morte, ele ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. O anjo então abre os olhos daquelas mulheres e diz: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Lembrem-se da mensagem que ele mesmo disse. Lembrem-se que ele disse que era necessário que ele morresse para ressuscitar. Nesse momento os olhos dela foram abertos. Perdão. Nesse momento os olhos delas foram abertos e elas creram, porque houve essa intervenção para que os olhos delas fossem abertos. Meus queridos, há algo que nós podemos extrair dessa experiência, que quando você duvidar que Jesus está no meio de você, quando você duvidar que Ele realmente está vivo, sabe aqueles momentos complicados e difíceis da vida? E que às vezes parece que Deus está tão longe, parece que Jesus está tão distante, parece que Ele não está vivo. Parece que Ele não está vivo na nossa vida, que Ele não tá, as coisas não estão acontecendo, meus problemas não estão sendo resolvidos, o luto está me assolando. Quando todo esse tipo de dúvida vier, clame pela presença do Espírito, para que você se lembre, traga à memória, lembra do que Jesus disse, lembra do que Ele fez e lembra que Ele realmente está vivo. Lembre-se, esse é o nosso maior problema. O nosso maior problema é que a gente se esquece tão facilmente. A gente vive tendo crise de amnésia. Não que a gente se esquece intelectualmente, não. A gente se esquece no nosso coração. A gente se esquece do que Deus já fez por nós e aquilo que nós já vivemos. Mas a boa notícia é que o anjo apareceu para aquelas mulheres e disse: olha, Ele ressuscitou. Ninguém esperava por isso. Essa é a boa notícia. Jesus está vivo no meio da história. Deus interveio e levantou alguém dentre os mortos. Ele ressuscitou. Ele vive. E porque Ele vive, tudo muda. Todas as coisas são transformadas. Nós não pregamos um Cristo que esteve vivo e morreu somente. Não, nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. A ressurreição de Jesus é a mensagem central do cristianismo. É o que nos diferencia de todas as outras fés, não sei se tem plural de fés, de fé. Ou a ressurreição é uma das fraudes mais maldosas da história, ou ela é o fato mais extraordinário de todos os tempos. Ou a ressurreição de Cristo é verdade, ou tudo cai por terra. Porque sem a ressurreição de Jesus, o cristianismo seria uma religião vazia, sem esperança, um museu de relíquias. O próprio apóstolo Paulo diz que é por causa da ressurreição que nós temos a nossa fé, que sem a ressurreição, a nossa fé seria vã, que a nossa pregação seria inútil. Sem a ressurreição, o cristianismo seria uma grande farsa. Mas o fato é que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e existem muitas evidências de que isso é verdade. N.T. Wright escreveu no seu livro A Ressurreição do Filho de Deus, uma das maiores obras acadêmicas sobre a ressurreição de Jesus, e que ele traz todas as evidências de que Jesus de fato ressuscitou. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, robustamente comprovado. Eu me lembro que eu já tive dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. Eu já tive as minhas crises de fé, porque às vezes acreditar que alguém ressuscitou dentre os mortos parece algo absurdo.
E na época dos apóstolos também era. Ninguém esperava por aquilo. Então, teve uma época que eu tive uma crise de fé, e eu fui atrás das evidências da ressurreição, eu fui estudar sobre essa ressurreição. E quão constrangido eu fui com o tamanho das evidências de que Cristo está vivo. Os adversários tentaram apagar esse acontecimento da vida, de que Jesus tinha ressuscitado mesmo. Alguns alegaram que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, mas o fato é que existem muitas ressurreições, muitas evidências de que Jesus ressuscitou. Ele apareceu vivo para os apóstolos, ele apareceu vivo para mais de 500 pessoas, e quando o evangelista Lucas, o evangelista Marcos registraram isso ali no livro deles, eles estavam dizendo, tá vendo, se você tem dúvida que Jesus ressuscitou, vai lá, pergunta para essas pessoas, que essas pessoas viram ele. E mais, os discípulos, quando viram que Jesus estava vivo e começaram a pregar o Evangelho, eles morreram por causa do Evangelho, eles entregaram a vida por causa do Evangelho, e ninguém entrega a sua vida por causa de uma mentira. Felipe, mas tem aí um monte de gente suicida aí que entrega a vida deles para algo que é uma mentira. Não, é diferente. Eles entregam a vida por algo que eles acreditam ser verdade. Mas ninguém entrega a vida por algo que sabe ser uma mentira. E se os apóstolos não tivessem visto Jesus vivo, eles não teriam entregado a vida como eles entregaram. E porque Jesus ressuscitou, isso transforma completamente a nossa vida. Porque Jesus ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus ressuscitou, nós temos um firmamento na nossa fé. Porque Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vazia. A nossa fé não é simplesmente fechar os nossos olhos e dizer eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Não, a nossa fé está firmada no acontecimento histórico, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ao ressuscitar, Jesus reinaugura um novo reino de paz, um reino onde temos acesso direto a Deus, porque Ele vive e nós podemos crer no amanhã. A gente está sendo abalado por uma tremenda crise nesse ano, nesse último ano, nesses 2 últimos anos. Uma pandemia que já tirou milhares de vidas. Nesse final de semana em que nós estamos, mais de 3.000 mortes diárias, pessoas enlutadas, depressão, solidão, coisas que parecem tão difíceis, parece difícil fazer o que é correto, parece difícil encontrar algum conforto, alguma satisfação, parece difícil ter significado na vida, parece difícil enfrentar tudo isso, mas se Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, então o nosso futuro é muito mais do que isso aqui. Se Jesus vive, nós temos esperança de uma nova vida, uma vida eterna, novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais lágrima. Creia na ressurreição e coloque a sua esperança na ressurreição. Se você sofre de solidão, de depressão, ou você está enfrentando períodos horríveis na sua vida, na ressurreição você encontrará amor verdadeiro. Se você sente um vazio, é na ressurreição que você se sentirá plenamente satisfeito. Eu me lembro que eu estava passando por um tempo de angústia, de dúvida, de ansiedade, que as coisas do meu futuro pareciam nebulosas. Eu passei por um período da minha vida em que parecia que eu estava na escuridão, e que eu não sabia para onde ir, eu não sabia para onde caminhar. E eu sempre ouvi, eu sabia, eu acreditava que para que eu conseguisse ter significado na minha vida, eu precisava amar a Deus acima de todas as coisas. Para que eu conseguisse vencer a minha ansiedade, a minha crise, eu precisava crer em Deus. Mas aí eu fiquei pensando, mas como que eu faço isso? Como? Será que é fechar meus olhos e começar a dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo? Ou como que é que eu coloco Deus como centro de tudo? Como é que eu venço tudo isso? Foi quando eu me lembrei da ressurreição. Que o lugar mais sólido onde nós podemos depositar nossa esperança é que Jesus vive. É que Ele está vivo. Porque Ele vive, nós fomos surpreendidos pela esperança. Porque Ele vive, eu creio, como uma criança, que no último dia todas as coisas farão sentido. Porque Ele vive, eu creio que essa vida não é tudo que nos resta.
porque Ele vive. Eu creio numa eternidade com Ele, onde não haverá mais lágrimas, onde todas as lágrimas serão enxugadas. Porque Ele vive, nós podemos depositar a nossa esperança na ressurreição de Jesus. Se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, creia na ressurreição e coloque a sua esperança no Jesus que vive. Ele vive, Ele vive, Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, eu posso crer. Eu posso ter esperança de uma nova vida porque Ele vive. Essa é a mensagem mais transformadora de todas. É isso que torna o cristianismo tão diferente de qualquer outra crença. É isso que faz com que a gente seja diferente. A gente não crê em algo subjetivo. Nós, os cristãos, não cremos numa subjetividade. Nós não cremos em algo que faz bem ao nosso coração. Você pode acreditar naquilo que te faz bem. Se faz bem para você, está tudo bem. Não. Nós cremos em algo real, histórico. Nós cremos que Deus interveio na história e habitou entre nós, em carne e osso, perfeitamente e verdadeiramente homem. Ao mesmo tempo, verdadeiramente Deus. E que morreu numa cruz para que todo o nosso pecado fosse pago e levado sobre Ele toda a nossa dívida, para que nós pudéssemos ter acesso novamente ao Pai por meio do sacrifício de Jesus. Mas Ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e é isso que nós celebramos. Nós o adoramos por causa disso. Nós celebramos a Páscoa porque Ele vive. Porque Ele vive, a nossa vida foi completamente transformada. Deposite a sua fé na ressurreição de Jesus. Celebre a ressurreição de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós.